Olá, quarentena! Como vocês estão? Estão bem? Estão cuidando da saúde mental? Estão lavando as mãos direitinho? Eu, nessa quarentena, tenho tentado manter a minha sanidade mental. E para manter a minha sanidade mental, eu comecei a assistir algumas séries. Dentre elas, a série que eu quero comentar nesse vídeo com vocês, que é A Vida e História de Madame C.J. Walker. Tell my story. Mas antes da série, vocês já sabem, se inscrevam, avisem pra geral dos meus vídeos, me ajude a furar bolhas, mas sobretudo se inscreva aqui, que é muito importante para eu conseguir alcançar outros patamares nesta plataforma. Vamos pra vinheta. Gente, Vida e História de Madame C.J. Walker. Tem um vídeo da Gabi Oliveira, do canal Gabi das Pretas, em que ela vai falar sobre as diferenças e as tretas que deram na construção dessa série. Eu não quero falar disso, eu quero falar dos pontos que me chamaram a atenção, até que se você quiser saber mais sobre a biografia, o que era verdade, o que a história mudou, eu sugiro que você vá para o vídeo da Gabi. Aqui a ideia é discutir sobre a construção da narrativa, os pontos positivos e os pontos negativos que essa obra nos trouxe. E aí algumas coisas bem legais. Essa é uma série produzida pela Netflix e pelo LeBron James, então isso já é um ponto positivo. Tem a incrível da Octavia Spencer, premiadíssima, uma mulher negra, retinta, gorda, que encarna muito bem a Madame C.J. Walker, que foi uma mulher histórica, né? Ela existiu realmente e é considerada a primeira mulher nos Estados Unidos a ficar milionária. Então já isso é algo que nos chama a atenção, porque a gente vai ver uma narrativa que conta uma história de vitória, né? Uma mulher que ela era filha de escravizados e ela sai dessa condição para se tornar uma milionária. Essa série é inspirado num livro que conta a vida e a história, e só que não fica muito claro pra gente aqui. É sobre um livro e é inspirado. Então aqui pra gente, no público brasileiro que não conhece essa história, a gente toma todos aqueles fatos como verdade. E não é bem assim, é uma inspiração. Enquanto inspiração tem atravessamentos da indústria cultural, dos interesses da indústria cultural. E aí tem os pontos negativos que fez com que a galera afro-americana não gostasse muito da série. Por quê? Porque a Madame C.J. Walker é um símbolo para a comunidade afro-americana. Ela é um exemplo de mulher bem-sucedida, de uma mulher vitoriosa. E quando a Netflix resolve produzir a série e não é fiel à vida dela e traz mudanças nas temáticas que fogem totalmente à narrativa do livro, a galera dos Estados Unidos acharam que as mudanças ocorridas foram negativas. Como é que isso vai bater aqui na gente? Eu não sei você, mas eu não conhecia a história da Madame C.J. Walker, e eu também acredito que quando a gente passa um outro formato de narrativa, principalmente um formato de streaming que roda o mundo inteiro, que tem que atender várias demandas do público, é válido fazer mudanças. O que não é válido é fazer as mudanças e não avisar isso pra gente, que é o que acontece aqui no streaming que chega pra gente no Brasil. É um drama, né? É uma história dramática, porque é inspirado na vida dessa mulher, e a vida dela foi uma vida dramática. É uma série dividida em 4 capítulos, bem curtinhos, bem legais de ver. Um final de semana você mata e ainda se diverte e ainda se inspira. E conta a história da Madame C.J. Walker, uma mulher negra retinta, gorda, que atuava como lavadeira. Like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost. E aí, se você acompanha o meu canal, sabe daquele vídeo Representação e Representatividade. Se você não conhece, vale a pena conferir depois desse vídeo aqui para entender o fato de a Madame C.J. Walker ser uma lavadeira e esse ser um arquétipo das mulheres negras e gordas. Porque até hoje, 2020, a gente sabe muito bem quem está ocupando a diretoria e quem está ocupando a faxina, não é mesmo?
Então a gente precisa também refletir sobre esses estágios, né, esses lugares muito bem delimitados dentro da sociedade brasileira e o quanto a representatividade consegue não apenas furar a barreira, mas sobretudo criar pontes, porque não adianta pensar em representatividade sem criação de pontes, porque senão a gente vai voltar a ser simplesmente aquela única pessoa naquele lugar. Então, conta a história dessa mulher, do momento em que ela vai conhecer a fórmula, se entender enquanto vendedora, como produtora da fórmula, enfim, tem todo um fio narrativo que conta essa história e eu não quero dar spoiler para você poder correr lá e ver a série. Mas os dramas que atravessam essa narrativa são muito focados em alguns tópicos muito pertinentes, como a disputa colorista desta personagem com a personagem da Eddie, eu acho que é Eddie, protagonizada pela Carmen Elrogo, que é uma mulher de pele mais clara e que entende as vantagens estruturais que a sociedade dá para uma mulher de pele mais clara, de cabelo que não é 4C, e essa mulher cria um produto para cuidar dos cabelos das mulheres negras. A Madame C.D. Walker entra em disputa com ela porque ambas têm produtos para os cabelos, abrem salões. É muito interessante essa parte, ver o protagonismo feminino produzindo negócios num período que a gente está falando que é o início do século XX. A gente não tem essa ideia aqui. Imagina o que nós, mulheres afro-brasileiras, estávamos fazendo no início do século XX, não é mesmo? Então, essa narrativa, por si, já por mostrar esse panorama, já é um fôlego de empoderamento pra gente. E aí eu queria falar de alguns pontos negativos, alguns detalhes negativos que eu acho pertinente pra gente discutir em relação à obra. O primeiro eu já falei, que é a não fidelidade à história da Madame C.D. Walker. O segundo foi o que me incomodou muito. Por quê? Porque a Madame C.D. Walker, ela vai fazer um produto de cabelo. A gente sabe que é um produto que vai alisar o cabelo, tem toda uma problemática em relação a isso, que é válida, que a gente tem que discutir, mas vamos pensar bem. Estamos falando de uma sociedade americana na virada do século XX, em que as mulheres negras de cabelo crespo, elas não tinham a possibilidade de usar o seu cabelo e ter uma aceitação social. Então, o produto da Madame C.D. Walker, apesar de alisar as nossas madeixas, ele é um divisor de águas nos produtos de estética para mulheres negras e, sobretudo, um tapa na autoestima dessas mulheres. Então, a gente não pode olhar para essa série com os olhos e com a consciência que a gente tem hoje no século XXI. E aí, me incomodou bastante a série ser sobre produto de cabelo, sobre uma mulher que cuida dos cabelos das outras e ter quase nada na narrativa falando da importância do nosso cabelo. A gente não sabe como é que é o produto, a gente não vê ela passando o produto em ninguém. Assim, me deixou um pouco incomodada, porque eu achava que o produto do cabelo, ele era um ponto narrativo interessante a ser explorado nessa série, e ele não é. A única coisa que bem legal, que chama a atenção em relação aos cabelos, são os frames do início do primeiro episódio, que mostra uma série de mulheres negras com seus diferentes penteados, e a gente sabe que o nosso cabelo é a nossa coroa, e que África tem uma quantidade plural de formas de cuidar do seu cabelo e de pentear o seu cabelo, com os desenhos, as tranças, as miçangas, os formatos dos coques, o formato do corte. E isso podia ter sido mais bem explorado para a série, mas não foi. Também achei como ponto negativo algumas personagens não terem sido exploradas dentro das suas subjetividades. Por exemplo, o avô. O avô, ele entra e sai da série, a gente não vê o início, não vê o fim, ele só passa ali costurando a série e ficou um pouco meio de outra volta, assim, tipo, cadê o avô? Cadê o avô? E outra coisa que eu achei muito problemática na série foi o anacronismo. Não há uma preocupação e uma responsabilidade em determinar o tempo histórico dessa narrativa. A gente sabe ali que a Madame C.D. Walker tem pais escravizados, mas não há ali uma localização histórica. Então, para o grande público fora dos Estados Unidos, fica um pouco difícil, se você não sabe da história americana, saber quando teve a abolição da escravidão no território americano, quando o ano que Madame C.D. Walker nasceu, o ano em que ela vai ser considerada milionária. Então eu achei que não tiveram uma responsabilidade, uma preocupação em contar esse tempo histórico. E por que isso? Porque os Estados Unidos
no início do século XX era uma efervescência cultural negra. E aí vamos falar dos pontos positivos, que tem muito mais do que os pontos negativos, claro. Senão eu não faria esse vídeo, não é mesmo? Mas antes, escreve aqui no comentário se você assistiu a série, se você gostou da série, se você achou uma porcaria. Deixe seu comentário porque eu quero saber, é importante pra mim. Como ponto positivo é a estética de toda a série. A escolha por cores vibrantes, a escolha dos quadros de filmagem é muito bem feita, é muito trabalhada. Os profissionais da direção de fotografia e direção de arte são incríveis e eles sabem trabalhar muito bem as nuances daquela narrativa para realmente inserir a gente dentro daquele tempo vivido pela Madame C.J. Walker. O ponto alto são as tomadas externas, que são bem interessantes e mostram um preciosismo técnico da galera que está produzindo a série. Mas também, Marlon, com tanto dinheiro incluído, se tivesse ficado ruim, eu ficaria até surpresa. Também é bem legal a presença de personagens históricos na narrativa, como por exemplo Booker T. Washington, que foi um cara que vai criar os institutos educacionais para pessoas negras. Ele é uma figura histórica problemática. Se vocês pedirem aqui nos comentários, eu faço um vídeo apresentando os pensamentos de Booker T. Washington. Afinal, ele foi um importante agente na promoção da educação da população negra nos Estados Unidos. E é interessante, logo no primeiro capítulo, Madame C.J. Walker fala para sua filha, eu esqueci o nome dela, Marlon bota aqui o nome dela, ela fala para sua filha sobre ir à universidade. Eu, quando assisti a essa fala, eu falei, gente, nesse tempo elas iam à universidade. Mas é muito importante dizer para vocês que as universidades afro-americanas vão surgir nos Estados Unidos no final da década de 1880. Errou! Ou seja, a gente estava saindo do tronco e eles estavam fazendo universidade. Isso faz uma grande diferença na caminhada de cada uma dessas afrodiásporas. Outro ponto alto, mas que eu achei muito pouco explorado na série, é a relação com Harlem. Gente, Harlem, Black Renaissance, que é um momento de efervescência cultural que vai influenciar todo o planeta. O que significa isso? Black Harlem, ou Black Renaissance, ou Renascença do Harlem, foi um movimento artístico-cultural de emancipação da população negra e de autonomia dessa população, ocorrido datadamente entre 1918 e 1930. É um movimento que vai eclodir uma efervescência cultural e que vão ter nomes primorosos para a cultura negra no planeta, como por exemplo a dançarina Josephine Baker. Se você não conhece, procura quem é Josephine Baker, porque ela é muito importante. E se você quiser muito, escreve aqui no canal que eu faço um vídeo sobre ela também. Também tem Louis Armstrong, que é um nome de ponta desse movimento, e Langston Hughes, junto com Alan Locke, que vão trazer essa discussão sobre a cultura black, a população negra no início do século XX, com a vertente da literatura. Então a gente marca cronologicamente o início da Black Renaissance com a publicação da obra New Black Movement, de Alan Locke. Esse é a publicação dessa antologia, é a marca temporal do movimento da Black Renaissance e que vai influenciar a música com Louis Armstrong e outros músicos de metal que vão dar origem ao soul, jazz, blues, né? Isso também é um tema para outro vídeo, mas só se você pedir. Vai ter o movimento corporal com a Josephine Baker, vai ter o movimento literário com esses escritores e vai ter um movimento de empoderamento negro no Harlem. E por que isso está acontecendo? Há um movimento migratório dos negros do sul para o Harlem. E vai começar ali naquele lugar ter uma efervescência cultural típica de aglomerações de aquilombamentos pretos, não é mesmo? A gente, quando se junta, a gente produz cultura. You know body's fashion play, that you do agree. You know I like my fashion play, so why don't you let me be? No, no, baby, definitely no, 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 oh, no. Isso faz parte da nossa forma de ser e estar, não é mesmo? E como é que esse movimento é capturado pela série? É capturado
inspirado no momento que a Madame C.D. Walker e a filha dela vão pro Harlem abrir salão. A filha dela começa a gerenciar um salão nessa região do Harlem. A obra, ela poderia ter se aprofundado mais nesse dado histórico que é tão importante, mas a gente vê a presença da New Renaissance pela música, pelas festas que a personagem se envolve, mas sobretudo pela estética das roupas. Damn, Sarah, how big you want to be? Big. Carnegie, Ford, and Rockefeller put together. Muito coloridas, homens com chapéu, o traje muito bem alinhado. Isso é característico desse movimento. E qual a importância do Black Renaissance para fora da comunidade afro-americana? Ele vai influenciar movimentos negros no mundo. Entre eles, o importantíssimo movimento de negritude criado por Senghor, Dumas e Césaire, na faculdade de Sorbonne, em Paris. Então, esse movimento da Black Renaissance vai auxiliar na eclosão do movimento de negritude de língua francófona, que vai influenciar, consequentemente, os movimentos de negritude de língua portuguesa em África. E aí, de maneira bem rápida, a Black Renaissance e o movimento de negritude vão influenciar escritores de língua portuguesa africanos como José Craveirinha, Noêmia de Souza, Mário de Andrade, José Tenreiro, escritores que são de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, criando uma narrativa literária de língua portuguesa do continente africano inovadora e rompedora com os moldes canônicos ocidentais. Poesia pura, não é mesmo? Então, a Black Renaissance é mais do que aquela estética que a gente viu ali em Madame C.D. Walker, que eu acho realmente que deveria ter sido explorado mais, mas tá lá, fica o dado para você saber. Eu esqueci também, a Black Renaissance vai influenciar o negrismo, que é o movimento negro nas Antilhas, Cuba, Martinica. As Antilhas em geral vão ter também esse movimento chamado negrismo, que é um desdobramento deste primeiro Black Renaissance. E agora vamos falar das discussões, das tretas da série. Eu gosto de treta. A discussão focal da série é uma discussão que eu acho que também não é muito bem explorada, que é a discussão do colorismo. Para mim, está atendendo uma agenda da indústria cultural de discutir desse tema, então abordou-se a temática na obra para que as pessoas tenham mais empatia pela narrativa. Só que não aconteceu essa discussão na vida da Madame C.D. Walker. Ela era uma mulher retinta, gorda, baixa, cabelo 4C, uma mulher que não entrava nesse padrão hegemônico. Mas a Ed, que é a sua contraparte colorista, né, e que elas vão travar uma discussão ao longo de toda a narrativa, ela também não é essa pessoa na vida real. Então foi uma mudança que a série fez para atender essa demanda de discussão colorista. A discussão é muito interessante, mas ela não é aprofundada e fica muito nessa ideia da disputa pelo produto do cabelo. E algumas coisas me chamaram muita atenção. Se a Ed faz um produto para alisar o cabelo, por que o cabelo dela não é liso na série? Porque o cabelo dela ele é cacheado, sei lá, 3, alguma coisa. Isso pra mim ficou meio sem saber. Será que o cabelo dela tem aquela textura por causa do produto dela? Será que não? Eu não achei que ficou muito bem explicado. A discussão, ela é importante para que se estabeleça a empatia e o entendimento, sim, que o colorismo, ele é uma estratégia utilizada pelo racismo estrutural para colocar mulheres de pele clara contra mulheres de pele escura e vice-versa. Então a gente precisa ter um olhar lúcido sobre essa discussão para que a gente possa romper com essa estratégia que, na verdade, é um desdobramento da carta de Lynch, não é mesmo? Outra discussão que eu achei legal foi a ideia do autocuidado das mulheres em relação ao seu cabelo, em relação ao seu corpo. Uma das primeiras cenas, quando ela tá vendendo e você tem só mulheres de pele escura ali, muito interessadas no produto, e elas compram aquele produto, principalmente porque ela vai falar, a Madame C.D. Walker vai falar de um problema que é muito comum com mulheres negras, sobretudo mulheres negras mais velhas, que é a calvície feminina. A gente usou tanto produto de cabelo, de alisante, aquelas, né, torturas, aqueles instrumentos de tortura no nosso couro cabeludo, que é muito comum mulheres negras mais velhas
terem problemas de queda de cabelo. Elas têm queda de cabelo em toda essa região frontal, às vezes na nuca. Muitas tias minhas têm esse problema. Eu conheço mulheres que usam peruca por causa desse problema no cabelo. Então também é muito interessante mostrar esse dado que é uma realidade de mulheres negras também aqui no Brasil, que é a calvície feminina. Outro ponto de discussão também que eu achei que poderia ter sido aprofundado e que eu soube pelo aquele vídeo da Gabi, que não faz parte da história da Madame C.D. Walker e da filha dela, é que a filha dela assume um relacionamento homoafetivo. Só que na série ficou muito raso, porque a gente não vê um gesto real que fundamenta esse relacionamento. Tudo é muito sugerido. Você não vê duas mulheres se beijando, você não vê, sei lá, cenas de afeto real, assim. E tudo é muito polido. E aí eu fiquei me perguntando se eles fizeram isso para poder trazer uma ideia de como elas deveriam se comportar naquele período, ou se eles fizeram isso realmente para poder insinuar, mas sem aprofundar. O que eu acho uma pena, porque a discussão, já que não fez parte da vida da personagem histórica na realidade, e mesmo assim quiseram trazer essa discussão, que essa discussão fosse minimamente aprofundada, né? Então, a relação dela com o marido dela, o término, eu achei que tudo ficou muito estranho, e a ida dela pro Harlem com uma companheira não ficou muito bem trabalhado na série. Eu acho que deveria ter sido explorado com maior maestria. Eu acho que a outra grande discussão interessante na série é a relação com o machismo e o patriarcado. Há vários pontos na série que vai mostrando essa tensão entre o patriarcado e a Madame C.D. Walker. A relação dela com o marido dela, que começa a se sentir frustrado por ela ter a fama, por ela ser a dona da empresa e ele ficar ali aos mandos dela, né? Eu também achei interessante essa discussão na cena com o Booker T. Washington, né, ali como é que o patriarcado se estabelece, como era o papel daquelas mulheres naqueles movimentos negros masculinos, e a gente sabe muito bem que elas foram silenciadas por esses homens por conta do patriarcado que faziam com que eles agissem assim. Isso não pode ser ignorado. Então essa é uma discussão também interessante na série, quando o avô está falando com o marido dela sobre quem é realmente o homem da família. São discussões interessantes para a gente entender os meandros da mentalidade patriarcal dentro de uma vida interessante como foi a da Madame C.D. Walker. Tem muita coisa que a gente pode discutir nessa série. Se eu deixei de falar alguma coisa que você acha importante, me avisa aqui no comentário, porque aí a gente faz um vídeo B, um vídeo 2, o que for. Assista a série, porque vale muito a pena. É um sopro, assim, um afago no nosso coração. Eu vou dar uma nota à série, e a minha nota é 7,5, porque eu acho que ela deixou vários buraquinhos, né, sem resposta. Ela poderia ter aprofundado em algumas temáticas e no final ela não foi tão profunda assim. Mas enquanto uma arte de entretenimento, ela é excelente e você vai gostar com certeza. Então, se você gostou dessa análise, se você é novo aqui no canal, se inscreva, seja bem-vindo. Esse é um canal de cultura, história, sociedade, literatura, arte, vida, em que eu trago um pouco das minhas pesquisas sobre África e afrodiáspora. Então, seja bem-vindo, se inscreva, assista mais de um vídeo para me ajudar no engajamento, manda pra geral, me siga nas redes e vamos dominar o mundo. Kioya Tionan. Tchau!